Shalom Uvracha. Um dos 13 princípios da fé judaica é que Hashem, Deus, ele vai dar um grande prêmio para quem cumprir, para quem fizer a vontade divina, que essa vontade divina é nada mais, nada menos do que o que é bom para nós. Uma mãe, ela quer o melhor para a filha dela. Ela não pensa em si própria. Então, se até na natureza humana existe isso, então quanto mais, quando se trata de Deus, que Deus é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem, e Deus é a essência da humildade, diferente do cristianismo que deriva da mitologia, que lá o Deus é o extremo da prepotência, quer dizer, quanto mais prepotente, mais forte, o que eles chamam de o Todo-Poderoso, quer dizer, a coisa mais cruel possível. Aqui é exatamente o contrário. A verdade é que é exatamente o contrário do que eles dizem. Quer dizer, eles, coitados, não tem como cobrar deles. Ainda que 500 anos depois que os portugueses chegaram aqui, fizeram tudo o que fizeram, obrigaram os índios a ficarem cristãos. Os próprios portugueses também, eles foram obrigados pelos... Todo o negócio do cristianismo era viver, ou a pessoa virava cristão, ou ele era colocado na fogueira, morria queimado em praça pública. Então eles difundiram a religião deles dessa maneira, e hoje já é uma coisa social. Hoje a pessoa não é culpada de ser cristão, porque é a sociedade dele, tipo... já virou um assunto social, não é mais um assunto religioso como era na época das cruzadas e da Inquisição. Mas o estrago que eles fizeram é que eles colocaram na cabeça das pessoas que quando você fala Deus, a palavra Deus te lembra prepotência e crueldade. Então, em primeiro lugar, tem que... não sei se tem os psiquiatras um ramo da psiquiatria para cuidar disso, mas acho que devia ter, tipo, tirar da pessoa esse trauma de infância, que na hora que ensinaram para ele o que é Deus, falaram Deus castiga, Deus castiga, Deus castiga, na hora que a mãe já não aguentava mais e já não sabia o que fazer, ela falava para o filho, Deus vai te castigar. Então ele sabia que o filho era pior do que o maior surto que ele viu da mãe dele. O filho sabia que Deus é pior do que esse maior surto. Então o trauma que ele ficou do surto da mãe ainda não é nada com o trauma que ele ficou quando ele ouve a palavra Deus. Quer dizer, se quer tirar o ânimo de alguém, você fala para ele, reza para Deus, a pessoa já vai recitar. Por isso que eles falam que rezar é recitar. Quer dizer, recitar, traduzindo como recitar, porque recitar quer dizer, você não está pensando no que você está falando, você está falando por obrigação. E na nossa religião, ao contrário, Deus é você. Baruch atah, você fala, abençoado seja você. E Baruch atah, Hashem Elokeinu melech haolam, você fala, abençoado seja você, Hashem, nosso Deus, Rei do mundo. Quer dizer, com toda a grandeza dele, você está na mesma frase, lembrando a grandeza dele e chamando ele de você. Por quê? Porque na nossa religião, que é a realidade, que é o Deus que existe de verdade, não é a coreografia da mitologia que virou cristianismo. Na nossa religião, a gente sabe, a realidade é que o Moshe Rabbeinu, ele era o mais humilde de todos os homens. Hashem, Deus, é mais humilde do que ele. O amor que, diz o Baal Shem Tov, que um casal com 100 anos de idade, eles têm pela primeira criança que nasceu para eles, pelo nenê deles, isso não é nada em relação ao amor que Hashem tem por cada um de nós. Então, realmente, a associação entre Deus e prepotência, Deus e crueldade, é uma coisa típica do cristianismo, por causa que é o derivado da mitologia. Na mitologia, quanto mais cruel e prepotente, mais todo-poderoso o Deus é. Então eles investiram nisso, que olha, quer mostrar que ele é de verdade o todo-poderoso? Olha como ele é cruel, olha como ele é prepotente.
E aí você, quanto mais cruel e prepotente, mais todo-poderoso. Quanto mais rancoroso, quanto mais vingativo, mais todo-poderoso. Quer dizer, ninguém vai querer se meter com ele, que ele é rancoroso, vingativo e tudo mais. Então, assim, o negócio de a palavra Deus nos países cristãos é o suficiente para tirar o ânimo da pessoa. Você fala para ele, reza para Deus, acabou, ele já se desanima. E aqui é exatamente o contrário. Então, é um trauma, é um assunto psicológico. O que a gente pode fazer? Agora, a coisa já, o estrago já foi feito. O que a gente pode fazer é só, pouco a pouco, ir mudando dentro de nós próprios esse conceito. E para chegar ao conceito certo, que na hora que você pensa em Deus, você fica entusiasmado. Você fala, ai, Baruch Hashem, graças a Deus estou em boas mãos. Graças a Deus, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. E Hashem, ele tem a capacidade de fazer o bem, sendo que ele é o dono do mundo. E aí a gente chega, então, depois que eu falo tudo isso, eu cheguei à conclusão que Hashem é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. E olha, e a nossa tefilá é um momento íntimo com Deus, e a gente deveria estar sentindo maior amor e carinho, estar sentindo maior entusiasmo. Então, por que de qualquer maneira a gente não ainda tem aquela como se diz, na hora que você fala Deus, você não fala, ai, graças a Deus, que bom que já está tudo resolvido. Aí a gente vai para esse assunto, por causa que um dos 13 princípios da fé judaica é que Hashem, ele dá um grande prêmio, uma grande recompensa para todos que cumprem os mandamentos divinos, que esses mandamentos divinos não foram feitos nada mais, nada menos para o nosso bem, como se até o nosso pai e a nossa mãe, tudo que eles pedem para a gente fazer para o nosso bem, então quanto mais Deus. E aqui entra um problema, assim, problema de natureza humana. Por exemplo, uma menina adolescente com 12 anos de idade, e ela se sente a toda poderosa. E por causa que ela se sente a toda poderosa, ela vai querer fazer coisas que ela vai querer desafiar a sociedade para mostrar o poder dela. Isso por natureza humana, ela não é ruim, ela é muito boa. Ela tem um bom coração, ela tem uma alma pura, mas ela vai querer fazer coisas para desafiar a sociedade, porque a criança está crescendo, ela quer mostrar que ela existe. E a natureza humana é assim, o nenê, ele chora quando ele está com fome, e quando ele fica adolescente, ele vai fazer coisa errada para mostrar que ele existe. A natureza humana. Então a menina sabe que na sociedade, a sociedade, um homem tem que casar com uma mulher. Então ela decide que ela vai ter uma namorada para mostrar para todo mundo que ela é poderosa. Que ela, olha, tá vendo, a sociedade diz que o homem tem que casar com uma mulher, e o pai dela deu exemplo que é casado com a mãe dela, mas ela vai lá, elas vão lá, duas meninas vão se abraçar, se beijar para mostrar para todo mundo que, olha, elas estão acima da média. E daí para frente, a sociedade fala que não é bonito fumar maconha, aí ela vai fumar maconha para mostrar que ela está acima da média. Tipo, daí para frente, os pais vão enlouquecer, os pais vão achar que a menina, ela se corrompeu e ela está coitada, ela está chutada, estragada. Mas não, é a natureza humana assim, quer dizer, ela vai ver, ela vai analisar, ela vai sentir tudo que está sendo discriminado, então ela vai mostrar que ela é poderosa. Então ela tem uma namorada, ela fuma maconha, ela chega atrasada na escola, tira nota abaixo de 5, e tudo isso para mostrar, olha como eu sou grande, né? Então, sendo que a natureza humana é assim, a gente, na hora que a gente começa a pensar em Deus,
que um dos 13 princípios da fé judaica é que Hashem vai dar para nós um prêmio pelo que a gente faz de bom. E vai dar para nós uma retificação pelo que a gente faz de ruim. E a gente sabe que desde o começo nós sempre tivemos essa vontadezinha de fazer a coisa ruim para mostrar que a gente existe. Então automaticamente a pessoa já não sente que ele tem o mérito de receber um prêmio, mas ele sente ao contrário, que por causa do que ele se comportou sempre, ele é capaz que no lugar do prêmio ele receba uma retificação. E isso faz com que a gente não acredite que Hashem deseja nos ouvir, deseja a nossa reza, que Hashem nos deseja, que nós somos desejados por Hashem, por Deus. Ou seja, isso impede a gente, isso na hora da reza, a pessoa fala, tá bom, estou rezando, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem, mas o problema sou eu que não mereço esse bem. E aí esse assunto que a gente chama de humildade dos alunos de Bilam, que ele fala, quem sou eu para cumprir o mandamento divino? Quem sou eu para rezar? Quem sou eu para... Mas o que a gente tem que, de novo, é coisa psiquiátrica, psicológica, mas a gente tem que trabalhar em cima disso, é saber que Hashem ele nos ama, que ele nos deseja, ele quer ouvir a nossa reza, sempre que a cada momento que a gente pode rezar, e ele vai dar para a gente tudo que a gente está pedindo, contanto que isso seja para o nosso bem. Se não é para o nosso bem no momento, a nossa reza fica lá, entra na conta lá em cima, ela fica agendada, ela fica como tarefas agendadas e ela vai se transformar numa coisa maior. Tipo assim, eu já fiz a compra, não tem aquele produto que eu quero, então eu vou ganhar uma coisa melhor, mas a coisa melhor até chegar vai levar mais tempo. Então a gente tem que ver a reza dessa maneira, quer dizer, nunca que eu estou rezando, mas Hashem ele não se interessa por mim, porque desde o começo eu me comportei errado. Então isso é o Yetzer Hara, isso é Talmidei Bilam Arashá. Isso é a falsa humildade, isso é a humildade da Sitra Achara da Klipa, humildade do lado impuro. Então a humildade verdadeira é falar, olha, imagina se até eu amo os meus filhos, então quanto mais Hashem me ama. Se até eu não vou pedir para os meus filhos alguma coisa na minha própria honra, mas vou pedir para eles fazerem o que é para o bem deles, para a proteção deles, para a vida deles, então quanto mais Hashem, o que ele está pedindo para a gente fazer é somente para o nosso bem. Hashem não precisa que a gente cumpra os mandamentos, mas ele deu para a gente os mandamentos divinos. Como o pai vai falar para a criança, não quero que você enfie um ferro na tomada. Aí o filho vai falar, tá vendo, você é um prepotente, porque você deu uma ordem, você quer que eu cumpra a sua ordem, é a sua palavra, se eu não cumprir você vai ficar bravo. Muito pelo contrário, não é a prepotência do pai, isso é o amor que o pai tem pela gente. Ele pede pra gente não enfiar o ferro na tomada. Então esse é o assunto de uma maneira assim bem básica. A gente no nosso inconsciente, a gente se lembra que desde pequenos a gente sempre quis fazer coisa errada para aparecer. Por isso a gente sente que nós não temos o mérito de receber uma coisa boa de Hashem. Por isso a gente sente que mesmo rezando, essa reza não adianta nada. E a gente sente que mesmo sabendo que Hashem é a essência do bem e a natureza do bem é fazer o bem, mas em relação a mim, isso não recai. E tudo isso é uma doença psiquiátrica. Ou seja, todos esses pensamentos são a Sitra Achara, o lado ruim, o lado impuro do ser humano. Então a gente tem que mudar tudo, fazer um alinhamento intelectual e se lembrar que Hashem é a essência do bem e a natureza do bem é fazer o bem. E que Hashem me ama mais do que eu amo meus próprios filhos e filhas. E que Hashem, todos os mandamentos divinos são só para nossa própria proteção. Não importa para Hashem se você vai obedecer ou desobedecer. O que importa é se você vai fazer uma coisa que está sincronizada com o lado bom
ou uma coisa que pode te prejudicar, que está sincronizada com uma clipá. E saber que Hashem, o amor que ele tem pela gente é tão grande, mas tão grande, que quando você consegue, quando você descobre, diz o Zohar, na hora que a pessoa tem que falecer, ele vê a revelação divina, então a alma sai do corpo. Em relação aos tzadikim, está escrito, em relação a pessoas, Deus me livre, tem lá categorias, vamos dizer assim. Então o Zohar, ele fala, a pessoa não falece até que ele não vê a revelação divina. Ele traz como exemplo a história de Avraham Avinu, mas isso não é uma aula para hoje. Mas o que acontece, o que a gente aprende daqui, a nossa lição de moral, é que quando se você conseguisse sentir o amor que a gente tem por você, a alma sairia do corpo, porque é recíproco. A criança que se perdeu na selva, de repente ele ouve a voz da mãe, os dois se veem de longe, ele já corre para a mãe, já deixa todos os amiguinhos dele lá, os macaquinhos da selva, e ele corre para a mãe. Então, o que acontece na prática? Voltando para o nosso assunto, por que tivemos que antecipar tudo isso? Que Hashem, tudo que existe no mundo, está escrito Hashem bara Elokim lasot. Tudo que Deus criou ainda tem que fazer alguma coisa. É a linguagem Hashem bara, que criou Elokim, Deus lasot, para fazer. Então o Midrash Rabbah, ele explica essa passagem da Torá. O que quer dizer Deus criou para fazer? Esse para fazer quer dizer para consertar. Ou seja, se você deixou o carro na oficina e você chega lá e o mecânico fala, olha, ainda tem que fazer alguma coisa, você não vai usar esse carro para viajar, que você sabe que ainda precisa de conserto. Mas tudo que a gente fez não é perfeito. Tudo que a gente fez precisa de conserto. Por que a gente fez assim? Porque a gente fez tudo tudo que Deus criou, quer dizer, só tem gente que acha que é perfeito, mas então pode ser que não foi Deus que criou essa pessoa, entende? Quem se acha perfeito, ele tem que saber, então ele vai saber de onde ele apareceu, porque tudo que Deus criou não é perfeito, nem a gente, nem os anjos. O que acontece? Os anjos não têm livre-arbítrio, e a gente tem um livre-arbítrio. O que quer dizer livre-arbítrio? A gente pode escolher entre fazer o bem e o mal. A gente tem uma boa inclinação, que é a expressão da nossa alma divina que está nos empurrando para fazer o bem. A gente tem uma má inclinação, que é a expressão da nossa alma animal. E a gente escolhe entre ouvir a Hashem ou ouvir a cobra. E a gente escolhe entre fazer o bem ou fazer o mal. Mas fora o fato da gente escolher conscientemente, tem uma coisa agora que é independente, uma coisa que a gente tem em comum com os anjos no céu, independente de a gente estar consciente ou não, a gente pode, por motivo de falta de perfeição, que tudo que Deus criou não é perfeito, a gente pode fazer um erro de avaliação. E esse erro de avaliação, nós vamos ver exemplos. Está escrito sobre a escada de Jacob, uma passagem da Torá, a escada de Jacó, que lá Jacob, ele viu os anjos subindo, e depois que eles subiram, ele viu anjos descendo. E aí a pergunta que se faz, lugar de anjo é no céu? Então ele viu aquela sincronização espiritual entre o nosso mundo e o mundo de cima. Então por que ele viu os anjos subindo? E aí as explicações são diversas. Nós vamos encontrar o nível mais baixo de explicação, que os anjos que estavam protegendo Jacob na Terra Santa, eles eram de uma categoria, e depois esses subiram e desceram anjos de outra categoria para proteger ele fora da Terra Santa, fora que ele estava indo para a Síria, para Haran. Só que o Shloh, e o Rebbe traz esse assunto, o Rebbe escreve, tem uma Eará no Igros Kodesh, o Rebbe explica isso,
que o Shlomo ele diz uma coisa muito, muito interessante. É um livro chamado Shnei Luchot HaBrit. Rav Horowitz, que escreveu isso centenas de anos atrás, ele explica que esses anjos que estavam subindo, eles eram nada mais nada menos que os anjos do primeiro escalão, o Gabriel e o Rafael. Lá em cima nos céus, a gente tem uma, genericamente falando, o que a gente chama de Olam HaTikun. São 4 mundos. O mundo de Atzilut, abaixo do mundo de Atzilut, o mundo de Briah, abaixo do mundo de Briah, o mundo da Yetzirah, abaixo do mundo da Yetzirah, o nosso mundo, o mundo da Siyah, só que ele tem um patamar espiritual, ele tem uma dimensão espiritual e uma dimensão material. Os outros mundos, eles têm também luzes em receptáculos, mas não é a matéria que a gente tem aqui nesse nosso mundo. Então, os anjos do mundo da Briah, que são os anjos do primeiro escalão, são o Rafael, o Gabriel, o Michael. Então, eles são anjos de uma altura extrema. Por isso, a gente pode até dar nomes de pessoas como Gabriel, Rafael, Michael, porque você falando o nome deles, eles não vão ver, eles não vão aceitar baixar o seu nível. Depois os anjos, então aqueles anjos são chamados de serafim. Serafim é o plural. Um anjo lá no mundo da Briah é chamado de saraf. 2 já o plural é im, o plural masculino em hebraico, então 2 já são serafim. Então aqueles anjos, a categoria deles, eles são chamados de serafim. E depois uma categoria abaixo, um mundo abaixo, o mundo da Yetzirah, aqueles anjos são chamados de Hayot HaKodesh, animais sagrados. O mundo da Asiá, os anjos da dimensão espiritual do nosso mundo, são chamados de Ofanim, que são os eixos da carruagem. E tudo isso de uma maneira metafórica, para nos mostrando a característica de cada um desses anjos. Os anjos mais baixos, você não pode falar o nome deles, porque ele é capaz de aparecer. Aí se ele aparece, você está impuro, porque não tem a vaca vermelha, não tem o ritual de purificação de mortos. E cada um de nós já participou de um enterro, já estava no lugar onde alguém faleceu. Então, no lugar de ser bom para a gente que o anjo aparece, para nós isso prejudica. Então, por causa disso, a gente não fala os nomes de anjos desses do baixo escalão, vamos dizer. E o que diz o Shlomo é que quando Hashem mandou os 3 anjos para a tenda de Abraão, nosso patriarca, agora só vou ter que fazer um pequeno intervalo sem comercial, resolver um probleminha aqui, intervalo sem comercial, já voltamos. Continuação, então, diz o Shlomo que aqueles 3 anjos que foram mandados para Avraham Avinu, para o nosso patriarca, eles tinham uma missão. Cada anjo ele só consegue fazer alguma coisa na categoria dele. Então, o anjo Michael, ele ia fazer um milagre que a Sara, mesmo na idade avançada que ela estava, mesmo que ela já tinha passado dezenas de anos da menopausa, ela voltaria a ser uma jovem, voltaria a ter um ciclo menstrual e ela engravidaria do Yitzhak. Então isso era um milagre verdadeiro. Então a categoria desse anjo Michael, a Chesed, ele falou que a Sara ia ter um filho, então ele já terminou a missão dele nesse mundo, não tem que ficar aqui para nada. Aí ele já subiu. E aí chega a vez do anjo Rafael. Avraham Avinu, ele tinha feito Brit Milá com 99 anos. Então ele tinha ficado muito em perigo de vida. O anjo Rafael é o anjo da cura. Quer dizer, ele não vai te fazer um milagre, mas ele vai curar o que já existe. A categoria dele lá em cima é Tiferet. Ele curou Abraão. O anjo Gabriel, o que estava fazendo lá na tenda de Abraão? A categoria dele é Gvurá. É a destruição do lado positivo. Ele veio destruir Sodoma e Gomorra.
o que ele estava fazendo lá era um din Torah. Um din Torah é um julgamento. Ou seja, os anjos perguntam para Abraão, aí Sarah Eshtecha, Malach Michael pergunta, onde está a Sara, sua esposa? Aí ele fala, olha, Sara Baoela, minha esposa está na tenda, lugar de mulher em casa, vocês não vão receber um copo de água dela, ela não vai trazer biscoitinho, não vai trazer copo de água, não vai trazer nada. Quem vai trazer tudo para vocês sou eu. E depois, quando o Eliezer, o escravo de Abraão, que era o diretor administrativo de todos os bens dele, o Eliezer foi procurar a esposa para Yitzhak. O que ele sabia que Abraão queria era 3 sinais. Rahmanim, Baishanim, Gomlei Hassadim. Pessoa que seja piedosa, tímida e que gosta de fazer favores. Então Eliezer fez uma reza. Olha, a mulher que eu pedi um copo de água para ela, e ela falou que ela não vai dar só para mim, ela vai dar para todos os camelos, essa tem que se casar com Yitzhak. Isso que Abraão quer para o filho dele. Então, como Abraão se contradiz nessa hora e fala, olha, a Sara, ela, lugar de mulher é na cozinha, a Sara não vai trazer para vocês um copo de água, quem vai trazer sou eu. Se ele, para Nora, ele quer uma Nora que ela seja Rahmanit, Baishanit, como ela é Hassadim. E aí a gente entra no detalhe mais importante, que lá estava acontecendo um Din Torah, sendo que a alma da Ruth ela estava no Lot, sendo que a gente traz para as nossas crianças, a alma que a Hashem coloca nas nossas crianças, elas são ramificações da nossa própria alma. Então a ramificação da alma do Lot era a alma da Ruth estava no Lot. E o Lot não tinha o mérito de ser salvo de Sodoma. Mas, por causa que na Torá está escrito que o Amonita, o Amonita e Moabita, ele não vai poder se casar com uma mulher judia, mesmo que ele se converter ao judaísmo, por causa que eles, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles tinham que levar pão e água, uma ajuda humanitária para o nosso povo, não esperar que vai acontecer para a gente o milagre da comida cair do céu e do rio andar atrás de nós, do poço de Miriam nos acompanhar. Eles deveriam dar uma ajuda humanitária para a gente. E por causa que eles foram cruéis, que eles não deram para nós essa ajuda humanitária, a Torá diz que mesmo eles se convertendo ao judaísmo, eles não vão poder se casar com uma mulher judia. E aí, para tirar a Ruth, que ela iria se casar com Boaz, para tirar ela dessa regra, e aí justificaria salvar o Lot, aí o anjo Gabriel, ele tinha que ouvir que a mulher não precisa da ajuda humanitária, a mulher não precisa ir para o deserto para levar pão e água para ninguém. A mulher fica em casa, que é mais adequado para a mulher do que ela partir para uma expedição humanitária, que vai saber lá quem ela vai conhecer, o que vai terminar, como vai terminar a expedição humanitária dela. Então, na hora que o anjo Gabriel ouve isso, quer dizer que está justificado, então ele não destrui Sodoma até que o Lot seja salvo. Aí o anjo Rafael, que ele é o anjo da cura, e também dentro dessa categoria está salvar a pessoa de um perigo. Aí os dois foram para Sodoma. E aí eles chegando em Sodoma, eles falaram para as pessoas lá que, olha, nós viemos destruir a cidade. Eles não falaram Hashem vai destruir a cidade, eles não falaram Deus vai destruir a cidade. Porque se eles falassem que Deus vai destruir a cidade, as pessoas fariam tshuva, eles iriam falar, olha, Deus é a essência do bem. Então a gente vai fazer tshuva, a gente vai se arrepender do que a gente fez de ruim, e Hashem vai nos desculpar. E a cidade não vai mais ser destruída, como aconteceu mais futuramente com Nínive. Só que, por causa que eles falaram, nós vamos destruir a cidade, eles queriam limpar atrás de Deus. Eles queriam falar assim, olha, Hashem é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Não é bonito a gente falar que Hashem vai destruir a cidade. É mais bonito a gente limpar atrás dele, a gente falar, olha,
Nós vamos destruir a cidade. A gente abriu chamada dessa história, não Deus. Mas por causa que eles fizeram esse erro de avaliação, eles fizeram contra a vontade divina, achando que isso era vontade divina. E por quê? Porque eles achavam que, olha, mais bonito para Deus se eles forem abrir chamada história e não Deus. Mas isso causou com que as pessoas não fizessem chuva. As pessoas acharam, olha, agora vai cair uma chuva de fogo aqui, esses super homens aí apareceram, não sabemos de onde, eles vão trazer aqui uma chuva de meteoros e vai saber qual a consequência. Então eles não fizeram chuva. Então esses anjos, eles fizeram contra a vontade divina, achando que isso é vontade divina, porque eles não tinham livre-arbítrio para fazer uma coisa que não fosse a vontade divina. Mas por causa da imperfeição, eles, coitados, assim, fizeram contra a vontade divina, achando que estavam fazendo a vontade divina. Então, no nosso caso, não é só o livre-arbítrio, não é só que a gente está consciente de que isso é bom e isso é ruim. Por essa mesma imperfeição, por esse mesmo erro de avaliação, a gente pode fazer contra a vontade divina, achando que a gente está fazendo a vontade divina. Exatamente o erro que eles fizeram. E aí a gente entra no assunto da nossa parashá, que é o assunto das maldições. Ou seja, aonde essas maldições vão se aplicar. E por que a pessoa tem que achar logo que, olha, sendo que eu não sou perfeito, então o que adianta eu rezar? Com certeza eu devo estar fazendo alguma coisa ruim. E com certeza, no lugar de receber uma ajuda divina, eu vou receber Deus me livre, e etc, etc, etc. E aí são os nossos próprios erros de avaliação. Ou seja, o nosso maior erro de avaliação é achar que, olha, por causa que eu não sou perfeito, por causa que provavelmente eu posso estar fazendo coisas erradas por achar que estou fazendo certo, mas estou fazendo errado. Por causa que tem coisas erradas que eu faço conscientemente, eu justifico. Eu falo que é por causa disso, por causa daquilo. O homem fala que Adão fala que é por causa da Eva fala que é por causa da cobra, eu falo que é por causa do trânsito, e cada um tem a sua justificativa. Então, eu junto todo o pacote e falo, por que Deus me amaria? Por que Deus daria para mim o que eu estou pedindo? Se fosse para o meu bem, receberia de imediato, e se não, ia ficar agendado lá na poupança divina, na poupança lá no céu, até o dia que eu precisar de uma coisa maior do que isso, e não vou ter tempo de rezar, e aí aquela reza já vai funcionar para isso, quer dizer, já paguei antecipadamente pelo próximo milagre. E isso tudo, todos esses pensamentos, eles fazem com que a pessoa perca a fé. Então esse é o assunto. Os anjos, eles próprios podem fazer um erro. Eles não têm livre-arbítrio, eles só podem fazer a vontade divina, mas eles podem avaliar errado, eles podem fazer contra a vontade divina, achando que estão fazendo certo. A gente também, se até os anjos podem fazer esse tipo de erro de avaliação, quanto mais nós. Segunda categoria, nós temos uma má inclinação também, temos vontade de fazer coisa errada. Então, acrescenta isso. Aí, conclusão. Por causa disso tudo, a gente acha que a Hashem não vai mais ajudar a gente. Aí é mais uma coisa errada que a gente está fazendo, é mais um erro de avaliação, e esse é o pior de todos. Aí a gente chega, esse é o maior erro de avaliação possível e imaginável. Quer dizer, na hora que a criança está lá no meio da selva, e ele ouve o pai chamando ela, e aí ele fala, agora meu pai não vai mais querer, não vai mais me querer como filho, porque eu fiquei amigo dos macacos aqui, casei com uma macaca, estou morando em cima da árvore, e o meu pai não vai mais querer. Aí que entra, esse é o maior erro de avaliação. Aí que entra o maior problema. Aí o pai chama a criança e a criança não vem. Por que ela não vem? Porque ela acha que ela não merece. Ela acha, olha, se eu vier, eu só vou constatar de que realmente ele não queria que eu viesse.
Então esse é o nosso erro. Então o que a gente tem que saber novamente? Fazer um alinhamento intelectual, se lembrar que Hashem é a essência do bem, nós com Hashem, nós somos uma família, somos as crianças, e na família a criança é o principal, e não importa a situação da criança, e na hora que a gente acha, a gente faz as contas de Hashem, tipo, esse é o nosso maior erro de avaliação, a gente acha que Hashem não vai nos querer, por causa de todas essas linguagens da Torá, que são linguagens para que a criança não faça coisa errada, para que a criança não enfie o ferro na tomada. Todas essas linguagens, elas não têm depois como ser, os assuntos não têm como ser julgados porque o sistema do julgamento no judaísmo é só baseado em testemunhas oculares. Mas você ouve tanto, porque o método da Torá é assim, amedrontar a pessoa para que ele não faça coisa errada, porque Deus me livre, coitado, depois que ele fizer coisa errada, que vai sofrer ele. Ele já se sincroniza com a clipá. Então, a gente acha que, olha, agora mês de Elul, a Hashem pede para a gente fazer tshuva, voltar para o bom caminho, e a gente acha que isso não recai sobre nós. Porque na hora que eu aparecer, na hora que eu der as caras, a Hashem vai falar, não, eu pedi para todo mundo fazer tshuva, fora você. Acher, shuvu, banim, shuvavim, chutz mi'acher. Então esse é o nosso principal erro de avaliação, esse é o nosso principal erro de livre-arbítrio. Então a gente tem que se lembrar, nós e Hashem, nós e Deus somos uma família só. E na família o principal são as crianças, quer dizer, Hashem ele tem mais amor por nós do que a gente tem amor por ele. Então vamos fazer tshuva com muita alegria, o nosso ano novo judaico está se aproximando e vai ser o julgamento do mundo, tudo que vai acontecer, a gente já tem tipo de uma previsão mais ou menos, Deus me livre que esse ano a gente vai ter que rezar forte, porque Deus me livre tem uma programação de Oriente Médio expandido, Deus me livre, não vou entrar em detalhes, mas a gente vai ter que rezar forte, a comunidade judaica em Israel está em perigo, e o Irã, que era a Pérsia antiga, eles têm isso na mentalidade deles, de que, tipo, imagina o Brasil, se você fala o Vale do Xingu fez independência, e o governo brasileiro manda a polícia para lá para desfazer essa independência. Eu não sei, a favela do Rio de Janeiro fez independência e o governo brasileiro manda a polícia pacificadora para desfazer essa independência. O Irã, o governo do Irã, ele sente isso. Ele sente que a gente faz parte do Império Persa Antigo e a gente está independente por engano. E por causa que tem muitas profecias relacionadas a isso, que o Zohar diz que os Bnei Ismael, os descendentes de Ismael, está escrito na Gemara que Ismael se misturou com os persas, eles vão atrasar a Geulah porque o Ismael tinha feito o Brit Milá com 13 anos, e isso deu a eles um pouquinho de direito sobre o monte do templo, e por causa disso eles atrasam a Geulah no final dos tempos. E isso que a gente está vendo agora, que parece que já toda a estrutura do Irã está montada, as milícias iranianas de tamanhos assim que a gente não tem ideia, que elas se encontram no Iraque, na Síria, no Líbano, em Asa, faixa de Gaza, e na Cisjordânia, e no Catar, e no Iêmen, e o próprio Irã. Aqui no Brasil tem a cidade maravilhosa, lá no Irã tem a cidade dos mísseis. Então a situação não está boa. 73 anos do Estado de Israel, a gente não estava numa situação dessas. Então esse ano a gente tem que rezar forte. Então, o que vem a ser essas maldições da Torá não é para tirar da gente o ambiente romântico que a gente tem com Deus, e Deus me livre colocar a gente num ambiente tenso, mas muito pelo contrário, é para mostrar para nós que, olha, saiba que
a gente se aproxima de uma união maior. Ou seja, essas klalot, elas, na verdade, elas têm a primeira função delas, que é falar para a criança: não enfia o ferro na tomada, porque senão o papai vai te dar a tapinha no traseiro. Então, na verdade, Deus me livre, se a criança enfia o ferro na tomada, Deus me livre, não vai estar viva para levar o tapinha no traseiro, mas é só o pai tentando convencer a criança de não fazer a coisa errada. Então, essa é a função mais básica delas. O que está por trás delas é que quando a gente estuda essas maldições na Torá, na nossa Parashá agora, é como se elas tivessem já acontecido. Kolosek Betorato lá, aquilo incrível lá, o nível mais alto, que elas são bênçãos ocultas, que elas só conseguem descer para esse mundo nesse revestimento. E na hora que passa a embalagem, aí surge o presente que estava dentro, que é uma coisa assim, milionária, uma coisa que a gente não tem ideia. Então a Geulah é um grande presente divino, a nossa redenção final. E provavelmente a gente já está abrindo a embalagem dela. Então, quer dizer, então a gente quer abrir essa embalagem de uma maneira assim, para que o estudo das maldições seja considerado como se a gente já tivesse passado por essas maldições, que não precisa de ir na prática na Terra Santa, que a gente, nós próprios, que vamos fazer a nossa tchuvá, vamos voltar para o caminho bom, para não precisar, para desfazer essa sincronização com a coisa ruim, que está atraindo a coisa ruim para as nossas fronteiras. E vamos rezar forte. Todo o povo de Israel é uma alma só. Todos aqueles que se converteram ao judaísmo também, que vão se converter, diz o Zohar, isso é uma coisa interessante, que Abraão e Sará, quando eles tiveram um filho só, tiveram só Yitzhak, mas eles viveram marido e mulher a vida inteira. Então, sempre que eles tiveram uma relação, e dessa relação não nasceu uma criança material, que isso só aconteceu uma vez, mas nessas relações que eles tiveram, eles trouxeram para baixo todas as almas das pessoas que vão se converter futuramente depois deles. Então, por causa disso, diz o Zohar, uma pessoa que se converte ao judaísmo, ele é o próprio filho de Abraão e Sará. E o Rambam traz isso, Alachá Lemaaseh, que a nossa Parashá está falando sobre a Terra Santa, que a pessoa faz uma declaração que Hashem deu essa terra para os nossos pais. E tem uma Mishnah que fala que alguém que se converte, ele não tem como falar essa palavra que Hashem deu para os nossos pais, porque talvez ele era o descendente do egípcio da época, e que Hashem nos tirou do Egito, ou de qualquer outro povo. Então o Rambam diz, não, essa Mishnah é teoria, mas não é uma Mishnah na prática. Quer dizer, essa opinião não foi aceita na prática. Na prática, um guerreiro, ele pode falar essa terra que deu para os nossos pais. E o Rambam, ele traz isso, que todos os Gerim são filhos de Abraão e Sará. Então, o Rambam não explica o Zohar, mas ele traz isso, ele traz o Zohar na prática. Então, só para finalizar o assunto, que quando Hashem criou o homem e a mulher, Hashem criou primeiro uma pessoa só e colocou uma alma só. Essa alma divina, depois ela se torna aspecto masculino, aspecto feminino, depois ela se ramifica, mas ela continua sendo uma alma só. Então todo o povo de Israel, todas as pessoas que se converteram ao judaísmo e que vão se converter ao judaísmo, nós somos todos uma alma só. Então quando a gente acrescenta em Torá uma mitzvot aqui no Brasil, a gente protege a comunidade judaica lá em Israel também. Então vamos fazer isso, no lugar de ficar assistindo o noticiário, a gente fala, agora eu vou participar da guerra, vou estudar muita Torá, vou cumprir os mandamentos divinos, não vou ficar só acompanhando o que está acontecendo lá. Então, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro,
muitas felicidades, muito, 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 de tudo, 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 tudo de bom. E muita alegria. Decolto. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Nos tempos do Mashiach o mundo vai mudar. O lobo e o carneiro juntos vão morar. Saúde e dinheiro sempre vão sobrar. E o mundo inteiro Torá vai estudar. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula.